A infância de Kim Jong foi cheia de luxos, mas solitária, diz a autora de livros sobre líder da Coreia do Norte. Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Kinha. Se inscreva no canal e deixe seu like, é de grátis. Embora seja um dos personagens mais conhecidos da política global, sua vida íntima continua rodeada por mistério. A jornalista Anna Fifield discute alguns dos aspectos menos notórios do jovem líder norte-coreano, desde que assumiu a liderança da Coreia do Norte, após a morte de seu pai, Kim Jong-il, 1941 a 2011. Poucos detalhes sobre sua vida foram conhecidos. Agora, a jornalista Anna Fifield analisa em seu novo livro, Tigreat Successor, To Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong-un, o grande sucessor, o destino divinamente perfeito do brilhante camarada Kim Jong-un. Em tradução livre, examina a vida do jovem líder norte-coreano, concentrando-se em grande parte em sua infância e adolescência. A BBC News Mundo conversou com Fifield, chefe do escritório do jornal The Washington Post em Pequim, na China, sobre os hobbies, a vida na Suíça, o relacionamento com sua mãe e outros aspectos da vida íntima de Kim Jong-un. BBC News Mundo, como você descreveria a infância e a adolescência de Kim Jong-un? Como muito anormal e solitária. Ele não foi à escola, não teve amigos. Ele nem conhecia os irmãos das outras famílias de seu pai. Vivia em um complexo junto com seu irmão e irmã de pai e mãe. E os três ficavam realmente sozinhos. Então, ele teve muito pouco contato com o mundo exterior ou com a vida normal em seu próprio país quando estava crescendo. BBC News Mundo, ao mesmo tempo em seu livro você descreve uma vida cheia de luxos. Quando ele era criança, tinha roupas e alimentos importados. Morava em um complexo incrível com piscinas e um carro que foi modificado para que ele pudesse dirigir. E todos os brinquedos que se poderia desejar. Então, sim, ele teve uma vida de luxos, enquanto a regra no país naquela época era a privação completa. Ana, você acha que com isso fez com que ele se sentisse como uma criança especial? Não exatamente, porque ele não conhecia nada além daquilo, só todo aquele luxo. O que o fez se sentir especial foi quando, em seu 8º aniversário, foi anunciado aos principais líderes do regime que ele seria o sucessor do pai. Então, deram a ele um uniforme de general e eles cantaram uma música sobre como ele seguiria os passos do pai. Seus tios me disseram que, a partir daquele momento, era impossível que fosse uma criança normal. Generais e líderes do Partido Comunista se curvam perante ele desde os 8 anos de idade. Ana, você disse em seu livro que Kim Jong-un estudou na Suíça entre os 12 e 15 anos de idade. Como foi seu comportamento lá? Embora, na Coreia do Norte, ele frequentasse a escola com outras crianças e tentasse se adaptar, ele claramente teve dificuldades enquanto estava na Suíça, tanto na escola inglesa que frequentou primeiro quanto depois na escola alemã para onde foi transferido depois de 2 anos. Ele tinha dificuldades em se comunicar. Ele não tinha uma mentalidade muito acadêmica. Queria jogar basquete ou jogar videogame em casa. Não queria fazer lição de casa. Então, foi difícil. Acho que ele teve dificuldades de se encaixar, de se comunicar com os outros alunos. Portanto, não foi uma experiência particularmente feliz para ele. Ana, e como essa experiência influenciou sua posterior posição como líder do regime?
É impossível dizer. Quero dizer, sabemos tão pouco sobre Kim Jong-un que a tendência é pegar essas pequenas anedotas de sua infância e tentar extrapolá-las para tentar entender como ele se tornou o tirano que é hoje. Mas é impossível analisar psicologicamente alguém à distância e dizer que coisas ocorreram por causa de determinada experiência na infância. Tudo o que podemos dizer é que ele teve uma infância normal. Ana, você acha que seria de se esperar que, com uma educação na Suíça, talvez ele pudesse empreender algumas reformas de abertura do regime? Na verdade, acho que aconteceu o contrário. Acho que foi por viver na Suíça, viajar pela Europa e ver como era o mundo exterior que percebeu que, se não fosse pelo culto à personalidade de sua família e o sistema totalitário, ele não seria ninguém. Não seria especial. Não seria obedecido nem elogiado ou teria essa vida luxuosa. Seria simplesmente uma pessoa comum que teria de fazer a lição de casa e tirar boas notas. Então, acho que ele provavelmente voltou à Coreia do Norte com um pensamento muito distante de ser um reformista ou da necessidade de promover uma abertura da Coreia do Norte. Provavelmente, voltou com a visão contrária, que precisava manter o sistema intacto para que ele e sua família continuassem desfrutando desta vida privilegiada. Ana, como foi o relacionamento dele com seus pais? Ele tinha um parente que era especial para ele. Ele tinha um relacionamento muito próximo com sua mãe. Embora ela fosse a primeira-dama de fato da Coreia do Norte e tivesse muitos compromissos oficiais, ela tinha muito cuidado com seus filhos, revisava suas tarefas e os visitava enquanto estavam na Suíça. Não só ela estava muito envolvida, mas também sua irmã, que era a pessoa que cuidava deles. Ela agia como a mãe das crianças naquela época, então todos eram muito unidos. Sua mãe nasceu no Japão, e, em seu livro Ana, você analisa as influências japonesas sobre Kim Jong-un, algo estranho dadas as hostilidades entre os dois países. Por que isso é importante? Acho que isso só mostra as contradições no sistema norte-coreano, em que o Japão é demonizado como inimigo e criticado pela imprensa estatal quase todos os dias. No entanto, a mãe de Kim Jong-un nasceu no Japão e cresceu lá durante os primeiros 11 anos de vida. Tinha um nome japonês e falava japonês, como muitos imigrantes coreanos que foram para o Japão durante e depois da guerra. Eles tinham um chefe japonês que morava na casa com eles, então, eles apreciavam comida japonesa. Kim Jong-un foi para o Japão várias vezes quando criança. Ele conhecia a cultura japonesa e gostava da cultura do mangá. Sua tecnologia excelente tem o mesmo apelo para os príncipes da Coreia do Norte do que para qualquer outra pessoa. Ana, você fala sobre algumas das paixões dele, como a tecnologia. Quais são seus outros passatempos de Kim Jong? Embora, na Coreia do Norte, ele frequentasse a escola com outras crianças e tentasse se adaptar, ele claramente teve dificuldades enquanto estava na Suíça, tanto na escola inglesa que frequentou primeiro quanto depois na escola alemã para onde foi transferido depois de 2 anos. Ele tinha dificuldades em se comunicar. Ele não tinha uma mentalidade muito acadêmica. Queria jogar basquete ou jogar videogame em casa. Não queria fazer lição de casa. Então, foi difícil. Acho que ele teve dificuldades de se encaixar, de se comunicar com os outros alunos. Portanto, não foi uma experiência particularmente feliz para ele. Chegamos ao fim desta entrevista. Obrigado, Ana, por sua participação. Se inscreva no canal e deixe o seu gostei, é de grátis, não paga nada e contribui com o nosso trabalho, ok? Obrigado.